Está no ar mais um Segunda Potência com o Judeu Ateu e o Estranho. Vamos lá. Maravilha, Estranho, seja bem-vindo a mais um episódio do Segunda Potência. Tudo bem com você? Tudo bem com você? Comigo está tudo bem também. Segunda Potência, pra quem tá chegando aqui agora, é um podcast spin-off do nosso podcast Mangá ao Quadrado, né? É meio complicado, na verdade, porque o site ao quadrado já tem podcast demais nessa altura do campeonato. Ativos são 4. Ativos são 4. A gente tem o Mangá ao Quadrado, no qual a gente fala sobre quadrinhos japoneses. A gente tem o Quadrinho ao Quadrado, no qual a gente fala de quadrinhos nacionais. Qual o Rei Enquadrado. Bom. O Rei Enquadrado que a gente lê, segue sequencialmente a leitura de um mangá, no caso, por enquanto, no momento foi só mangá. Exatamente. E o Segunda Potência, que é literalmente qualquer outra coisa, né? Exatamente. É o Elce do podcast. É o Elce, exatamente. Já que a gente tá num tema meio computacional aqui. Eu sinto um pouquinho vergonha, na verdade, de pôr quadrinhos, chamar uma comics, né? Uma graphic novel, talvez, se alguém quiser falar aqui no Segunda Potência, porque mangá é quadrinho, eu sempre gosto de colocar esse viés, mas só por tradição. A gente deixa o Mangá ao Quadrado só pra mangá mesmo. E qualquer outro tipo de quadrinho a gente põe aqui, né? Exceto nacional, que agora tem o seu próprio. Ai meu Deus, cara. Bom, tudo bem, não importa. Dito isso, a gente veio falar aqui de um quadrinho, como eu disse, uma comics americana. Qual seria o Estranho? Que todo mundo já viu, né? Pelo título, mas... Exatamente. Nós vamos falar sobre como os americanos se referem, mas no Brasil também se referem a Run, né? Do Tom King, pelo título do Visão, né? Saiu recentemente no Brasil pela editora Panini, os 2 encadernados que compõem toda essa Run. Sim. Em português ficaram com os nomes Visão, um pouco pior que um homem, e Visão, eu também serei salvo pelo amor, mas o nome original é muito melhor. O primeiro nome eles trazendo certinho, né? Little Worse Than a Man, e o segundo é Little Better Than a Beast, né? Porra, Exatamente. Mano, olha só que dualidade interessante de títulos, porque eles não manteram essa tradução, eu não entendi. Exato, tem referência ao Shakespeare, que é citado dentro da história, inclusive, esse trecho, então não tinha motivo pra não usar. Como ficaria a tradução? Talvez se a gente traduzisse, a gente entendesse isso um pouco melhor que uma besta, não é ruim. Um monstro que seja. Um pouco melhor que o monstro. Não tem nada de ruim nesse título. Não tem nenhum motivo pra não terem feito isso, mas enfim. Tudo bem. A gente vai falar aqui desses 2 volumes aqui, desse quadrinho do Visão, por recomendação sua, né? Vamos começar a conversar aqui um pouco. A gente vai primeiro falar sem spoilers. Acho que dá pra conversar um pouquinho sem spoilers, depois a gente quer se aprofundar e aí a gente avisa, né? Exatamente. Então se você ainda não leu, quer saber por que a gente tá falando disso, você pode ouvir esse podcast até a gente avisar pra não ouvir mais. Mas é que assim, né? Quadrinhos de super-heróis, eles são complicados. São sim. São muito complicados. A gente até tem um Segunda Potência que a gente fala um pouco sobre isso, né? A gente trouxe o Sakuda e o Didi Card na época pra conversar sobre isso. Faz tempo já. Há bastante tempo. Mas é falar justamente sobre como é difícil você entrar num comics do nada. Né? Ele sempre tem um monte de história pregressa, ele sempre tem um monte de carga da história daquele personagem, tem um monte de gente que você não conhece, um monte de nome que você nunca ouviu falar, e é sempre muito complicado. Então é difícil surgir na cronologia normal, né, na publicação normal dos quadrinhos de super-herói, surgir uma história que chama muita atenção. Porque pra encaixar na cronologia fica difícil, então é difícil fazer algo muito separado. E sempre que surge é sempre interessante, né? Exato. Eu diria, inclusive, visão da Marvel, sei lá, isso é de experiência minha, do pouco que eu li, mas eu sempre sinto que Marvel, ainda mais do que DC, que DC de vez em quando os caras lançam o que o pessoal gosta de chamar de graphic novel, sabe? Essas histórias fechadas dos heróis e tudo mais. Sim. Mas Marvel, até, sei lá, os grandes clássicos que o pessoal fala, ainda tá, tipo, muito na história sequencial do universo, né? Sim, eu até acho que dependendo do tipo de história separada, né? Como, sei lá, a gente pega um A Caçada de Kraven.
Não, da DC que você citou de exemplo. Cara, desculpa. Sei lá, um Batman Ano 1, Piada Mortal, um Cavaleiro das Trevas, eles são histórias que não estão diretamente... 3 Batman, que seja Superman All Stars, que seja... Sim. Eles normalmente não estão na cronologia. Esses caras, eles ficam meio que num universo à parte, né? Sim. Então, aí fica um pouco mais fácil de você fazer alguma coisa diferente. Quando você vai pra cronologia, é difícil. Não é impossível, existem exemplos válidos, né? Sempre tem alguma coisa legal. Vira e mexe tá saindo alguma coisa legal diferente, mas é difícil ser algo que você fala assim, caraca, isso é muito bom, mesmo estando inserido numa cronologia. Exato. Que nem todo mundo fala daquele arco do Homem-Aranha, por exemplo, que é o Dr. Octopus encarna no corpo dele, não sei o que. Todo mundo fala. Homem-Aranha é superior. E mesmo isso você não consegue entrar se você não é um bom prólogo do porquê está acontecendo. Sem entender muito daquele universo. A gente tem alguns exemplos bons de runs que funcionam, como teve, sei lá, o Gavião Arqueiro, teve uma run muito boa, né, com o Fraction e o Aja. Sei lá, teve um clássico que é o Homem Animal, do Grant Morrison. Eu pra não falar que é só esses caras diferentões que desafiam a mídia, eu gosto, por exemplo, da run do Brubaker com o Capitão América, que é aquela que resultou no arco do Soldado Invernal. Sim. Ele é uma boa sequência de história, de ação, bem encaixada na cronologia, mas ainda assim uma boa sequência de acontecimentos, funciona. E aí a gente tem Visão, né? Que foi lançado alguns anos atrás, 2016, se eu não me engano, começou a sair. E foi planejadinho para ser 12 edições mensais, que normalmente se encadernam em 2 volumes, né? Você acaba saindo sempre 6 edições em um encadernado. Essa é uma curiosidade minha. A história, do Visão, você continua a ler depois desses 2 volumes? Não, ele não... não tem. É porque assim, né? Existe... Eu não entendo tão bem desse funcionamento, mas muitos títulos de quadrinhos de super-herói, eles saem do 1 até infinito, dependendo do título. Sim. E sempre que acaba, para e reseta, quando você vai olhar numa wiki da vida, algo do tipo, eles sempre chamam de volume 2, volume 3, sabe? Tipo, como se fosse uma sequência, uma nova sequência daquele cara. Isso é mais comum pra heróis que não são tão populares, né? Tipo, entendi. Sei lá. Tipo, Visão. Visão, eu acho que esse é, sei lá, o volume 4. Então, quer dizer, teve 4 vezes que eles tentaram começar e terminaram. Seja intencionalmente ou não. Então, esse caso do Visão do Tom King aqui, que é o que a gente vai falar, eu acho que ele encerrou mesmo em 12, aí parou ali. Entendi. Daqueles volumes. Enquanto, sei lá, se pega o Homem-Aranha, tá na edição 493, sei lá. Então, entendi. Então, eu acho que esse não foi feito intencionalmente. Foi feito intencionalmente pra ser concluído. Mas às vezes não é. Às vezes começa e aí a intenção é continuar pra sempre ou até ser cancelado, porque não vende, como a gente sabe que acontece com frequência. De qualquer jeito, eu acho que a cronologia do universo Marvel não é relevante pra essa história, né? Tipo, ela tem alguma importância ali, mas acho que tudo que tem um papel nessa história é muito bem explicado e de forma bem sucinta, sem deixar exposto demais. Eu muito apreciei o trabalho de inserir o leitor nesse universo. Exatamente, eu acho que é o que fez essa história específica se distinguir dos outros de super-heróis que saíram e receber bastante elogio de crítica, de público, etc. Foi justamente que, assim, primeiro porque é uma história muito bem fechada, um arco muito bem definido, com discussões muito interessantes, mas ao mesmo tempo que ele se encaixa muito com aquele universo, né, com o universo que a gente conhece da Marvel, porque ele não esquece nada do que o Visão foi. E é importante pra história o que o Visão foi. Então ele de fato está encaixado na cronologia, mas ao mesmo tempo ele não exige que você leia as coisas antigas do Visão. Exige só que você tenha uma noção ampla, né, tipo, do que seria o Visão, né? Tipo, ele é um robô. Ele é um robô e é dos Vingadores. É basicamente isso que você precisa saber. Ele foi feito pelo Tron, sabe? É isso. Eu acho que alguém que tem absoluto zero conhecimento de universo Marvel, o que é algo muito difícil, né? Até pra quem não lê quadrinhos, você absorve muita coisa de osmose só por causa do universo cinemático. Se essa pessoa existe e tá lendo Visão, acho que ia ser um pouquinho difícil, né? Alguns personagens aparecem, tipo, sem ser explicados quem são, sei lá, tipo, Homem de Ferro. Mas, porra, quem não sabe quem é o Homem de Ferro, sabe? Sim. Mas, tirando esse caso extremo, eu acho que qualquer pessoa, assim, consegue entrar
aí apreciar a história. Inclusive ele vai, se for um leitor mais desavisado, ele vai pegar, por exemplo, o Capitão América, que é o Falcão, vai pegar o Thor, que é uma mulher, o Nova, que é uma criança, porque era na fase que saiu, né? Então eram esses personagens que estavam com esses mantos. Então ele de fato tá na cronologia, mas ele não exige que você precisa saber muito sobre aquilo, né? Quando eu li, eu só, tipo, eu vi Thor mulher, eu lembro que isso deu polêmica uma época. Eu só pensei isso por um momento e, tipo, ok, beleza, continua a história. É a mesma coisa. Sim, exatamente. Eu só lembrei da polêmica que deu isso. Mas, Judeu, sobre o que é essa sequência de Visão, esses 2 voluminhos de Visão, qual é a história? Então, dá pra fazer uma premissa com e sem spoilers. Uma premissa completamente sem spoilers Visão tem que ir pra Washington DC, né? Ele tá trabalhando lá pra Casa Branca e ele move pra lá com uma família que ele acabou de criar. Né? Tem essa mulher que é meio parte ele, meio parte outras pessoas, sintetizada, e os filhos que são criados a partir meio que da, entre aspas, genética, né? Da combinação dos dois aí. Ele tem essa família e é tipo uma família de robôs cientes entrando no subúrbio americano. Exato. Então, e obviamente problemas surgem a partir disso, né? Exatamente, né? As discussões giram muito em torno... É que acabam sendo problemas que surgem a partir do próprio conceito dos personagens, isso que é tão interessante. Ele acaba discutindo tangencialmente questões de natureza humana, de forma geral, mas são muito questões que são exclusivas desse tipo de personagem que o Visão é. Tipo, é um robô com pseudo-emoções e ele tá tentando levar uma pseudo-vida comum, né? Americana. Exato. E aí surgem problemas por isso, né? Exatamente. Como os filhos vão interagir com a escola, como eles vão interagir com os vizinhos, como eles vão lidar com problemas que vão surgir, como o casamento vai se manter, etc. Não, é justamente interessante, é uma das coisas que eu mais apreciei justamente nessa história, que tipo, ela é bem high sci-fi, sabe? É uma ficção científica até que pesada, porque, que nem se comentou, Visão, ele não é só um robô, ele não é só um androide, é tipo uma mescla meio maluca, bem específica, e eu apreciei muito o trabalho, meio que o respeito que a história deu ao leitor, meio de conhecer conceitos de ficção científica, nesse aspecto da cronologia da ficção científica na cultura popular. Essa run de Visão, ela tá bem dentro, sabe? Ela tá bem avançada. Muito do humor, muito das situações surgem por meio do leitor conhecer vários desses conceitos, sabe? De ficção científica, de o que é um androide e quais são as específicas desse androide específico. Eu apreciei muito isso. Sim, sempre que tem um conceito que é relevante pra história, como eles têm filhos, né? E ele diz que a gente juntou aqui as ondas cerebral minha e sua, só que aí nasce um negócio meio perdido e aí eles precisam consolidar isso e por isso que eles vão pra escola. Exato. E eles falam, beleza, ótima explicação. Tipo, não faz o menor sentido, mas ao mesmo tempo, ótima explicação. Está completa essa explicação, não tenho nada que reclamar. Aprecio bastante. E sei lá, muitas coisas só deixa sem explicar também, e muitas coisas explicadas bem rápido e a história entende que o leitor vai entender, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que é um dos grandes méritos, que foi justamente esse ponto inicial que a gente citou, grandes méritos de Visão é justamente ele de fato ser autocontido de alguma forma. Então, ele não exige, até no quesito ficção científica, ele não exige que você precisa conhecer algum conceito muito concreto e direto e específico do universo Marvel, da cronologia, qual a composição do corpo do Visão, não importa, sabe? A gente não sabe disso. Não interessa também a gente saber disso ou não. Eu digo que ele quando eu digo que ele é high sci-fi, não quero dizer que ele é elitista, não é esse o meu ponto. Meu ponto talvez é que, pelo menos, esse é o negócio aí por aí, pelo menos no ponto de humor, porque acaba tendo muito humor nessa série, e muito do humor que vem dela, vem desse high sci-fi, sabe? Porque muitas situações que surgem dessa dinâmica familiar, é meio que só, tipo, uma sitcom, só que embelezada em todo esse linguajar complexo, sabe? E aí uma situação, sei lá, como os dois, o marido e uma mulher, brigando porque o marido não tá passando tempo demais no trabalho, sabe? É algo comum. Acaba criando um certo senso cômico, porque tá tudo dentro desse linguajar que o Visão e os membros da família deles têm. Sim, de ser lógico, né? De ser
específico, alguma hora, quando a mulher pergunta por que eles têm que ir pra escola mesmo, ele fala, mas eu já falei pra você, você pode só tocar a gravação do que eu falei pra você. Não, e aí ela responde, eu sei, mas eu gostaria que você pessoalmente me explicasse de novo. Aí ele, tá ok, já que fazer isso vai gastar menos energia do que eu. É uma briga, sabe? É uma briga doméstica, mas como tá tão intrínseco e eles nunca largam a mão desse linguajar, acaba virando muito cômico. Eu adorei esse aspecto. Mas eu não acho que é muito cômico, na verdade. Não. Eu acho que na verdade a história como um todo ela é dramática, não há dúvida quanto a isso. Eu acho que ela vai no caminho daquele subtítulo bosta de Fargo, o filme, quando ele saiu no Brasil, que o subtítulo dele é uma comédia de erros. Então, tipo, é nessa pegada, que é tipo... Tem umas coisas engraçadas, que é tipo, engraçada pela situação estranha e pelo estranhamento e pelo absurdo, mas é uma tragédia ao mesmo tempo, então, tipo, é um sorriso amarelo, sabe? Essas coisas. Eu concordo, e aí eu não acho que é spoiler, porque é primeiro capítulo, mas é logo no início, quando os vizinhos chegam pra cumprimentar eles, essa história é anunciada como uma tragédia, né? Eles colocam ali, esses vizinhos vão morrer na mão dos visão, sabe? Não é isso que vai acontecer. Então, apesar de ter uns tons cômicos aqui e ali, toda briga que acontece meio que nesse miasma de porra, vai foder tudo eventualmente, né? Sim, exatamente. Então, toda a história, todos os capítulos dali pra frente vão seguir em torno da premissa de que tudo tá caminhando pra um final muito trágico o tempo todo. E aí a gente vê paradas trágicas ao longo do caminho, mas ainda assim a história vai avançando e ela tem conteúdo e funciona muito bem. E a tragédia só vai sendo anunciada cada vez mais, né? Toda vez que você acha que chegou num ponto baixo, a história, não, calma aí que vai piorar. É bem interessante essa dinâmica. Da premissa eu não quero falar muito mais, justamente porque um dos grandes pontos pra mim, de visão, não sei pra você, foram justamente esses infinitos twistzinhos que a história teve. Sim, concordo. Só um fator interessante que eu achei, acho que não é spoiler isso, mas no primeiro e no segundo volume tem um narrador, né, constante, e foi um efeito que eu gostei bastante no final de ambos os volumes é anunciado quem é o narrador, e é sempre um negócio interessante descobrir quem é essa pessoa. Sim, exatamente, são dois narradores diferentes, né, no primeiro e no segundo, mas é importante, é um narrador que ele é onisciente, mas ao mesmo tempo ele não é onisciente, né, então dá uma dinâmica interessante, né, ele tá narrando de fato os acontecimentos, né, não tá falando muito sobre sentimentos, esse tipo de coisa. E aí quando você descobre quem é essa... Tipo, é só um dos twists que eu achei interessante. Quando você descobre quem é esse narrador, meio que toda a narração faz sentido também. Do jeito que é contada. Eu curti bastante isso. E tem um propósito de estar sendo narrado, né? É bem interessante. Eu gosto como, falando menos de roteiro, mas mais de estrutura, como de fato é um exercício de planejamento minucioso, maravilhosa dessa história, porque no primeiro capítulo ele apresenta a gente, tipo, 4 detalhes que você fala assim, ok, não importa pra nada isso. Aí literalmente plots twists acontecem por conta desses detalhes que você nem tinha dado importância. Não, eu sei exatamente o que você tá falando e tipo, como é que é o nome daquele trope, a arma de não sei o quê? Chekhov, né? É isso, Chekhov's Gun. Tipo, a história basicamente, numa página só enfia 6 armas, sabe? E vão ser todas muito relevantes pra história. É muito bom isso, é muito bom, eu gostei bastante, eu sei exatamente do que você tá falando. E eu queria comentar disso também, porque foi bem impressionante. Que a gente... foi muito o que eu percebi mais na segunda leitura, justamente, né? Que aí na primeira leitura você vê esses detalhes, ok, segue a vida, mas depois, quando você vê pra que cada coisa foi usada, é muito bom, é muito bom. Não, eu curti também, Eu gosto da arte de forma geral, porque a gente tem aqui, eu acho que é uma mistura da arte com as cores, né? O artista é o Gabriel Hernandes Walta e a colorista é Jordi Belair. E eu acho que existe uma combinação interessante porque ele tem um ar diferente das histórias de super-herói de forma geral, né? Hoje em dia é muito comum que tanto a arte como a própria colorização seja muito voltada pra tornar meio realista de alguma forma, ou meio dark, ou hiperrealista, ou hiper dark, ou hiper diferente e tal. E foi de pouco tempo pra cá que começou a surgir mais e mais estilização, né, nos quadrinhos mensais, né, de super-herói.
Então é difícil ver alguma coisa muito diferente. A gente teve alguns casos, mas não é a norma. E aí aqui Visão tá um pouco fora dessa norma também, né? Embora muito bem desenhado também, mesmo não sendo seguindo o padrão dos quadrinhos de herói. Não, eu concordo sim. Ele é realista sem ser hiper realista, sabe? Eu gosto bastante. O traçado acaba sendo bem quadrado e aí combina bem com o design robótico dos personagens, sabe? Assim, essas linhas grossas e retas. Eu gostei bastante disso. Em termos de cor, um detalhe que eu achei interessante foi que a história meio que se passa num outono, sabe? E aí tem todas essas folhas vermelhas e laranjas e acaba contrastando muito bem com o tom rosa de pele dos personagens. Sempre tem um contraste interessante. Esse tom, o rosa com verde. É um rosa quase alaranjado com verde ali, umas cores bem complementares, interessantes. E são bem característicos, né? Aí dali pra frente a gente associa essas cores a esses personagens. Então, uma hora quando aparece um cachorro da cor do cabelo, você fala, ok, é claro que o cachorro tem que ter a cor do cabelo. Sabe? Eu gostei muito do design dos personagens em geral, dos membros da família, sabe? Eles são bem significativos e você, obviamente, identifica todo mundo bem rápido e acaba criando carisma por todo mundo bem rápido, sabe? E eu acho que foi um trabalho bom de conseguir transmitir as expressões dos personagens, desses sintozoides, que eles têm algumas características diferentes do humano, né? Não tem sobrancelha, o olho não tem íris, a boca é muito direta, então, tipo, ter que saber fazer funcionar só com o formato do olho, o formato da boca, basicamente, né? Tem que funcionar uma expressão. E fizeram funcionar, né? A gente consegue ver isso. Não, é uma das melhores características, inclusive, as expressões da família, sabe? Do núcleo familiar ali, porque justamente por tá faltando tantas características, quando tem é muito expressivo, sabe? Quando a mãe tá brava, tipo, ela tá muito brava mesmo. Os filhos, eu acabei reparando que eles sempre estavam com os olhos mais arregalados. Eu senti como se eles estavam aprendendo a ter emoções ainda e tudo mais. Eu achei bem interessante. Sim, eles eram mais surpreendidos o tempo todo, né? Exatamente. Bom, beleza. O que você achou de forma geral de Visão, então, pra gente finalizar a parte sem spoilers e poder comentar sobre todos esses twists bons da história? Assim, eu gostei muito. A história é bem rica. Sei lá, eu não sei. Tem alguns momentos que eu gostaria que ela andasse mais rápido, talvez. Apesar de tudo. O segundo... É que eu não sei. Quando eu olho pra trás, eu só reli por completo o primeiro volume. O segundo eu li uma vez só. O primeiro volume, quando eu reli, tudo fazia sentido. Esse é o problema, sabe? Tudo tava ali por um motivo. E o segundo, ele até é rápido demais, até. Mas mesmo assim, eu não sei. Parece que tinha algumas gordurinhas pra mim, apesar de tudo. Gostaria que ele fosse mais direto ao ponto. Mas eu não acho, mas ok, vai lá. Não, tudo bem. Foi um feeling que eu tive. Eu não sei expressar isso. Se eu racionalizar isso um pouquinho mais, deixa pra lá. Não é verdade isso, não. Mas é uma história muito boa. Gostei muito do aspecto sci-fi dela, de tipo, a história nunca abandonar o linguajar e a fala dos personagens. A arte é excepcional, as cores estavam muito boas mesmo. E os twists sempre me surpreendiam. Até quando eles não deviam, eles me surpreendiam. Quando eu olho pra trás e penso, eu não devia ter caído nisso, eu caí. Quando eu li pela primeira vez. Então, é um trabalho muito bom. E acaba criando uma mensagem que eu não sei qual é ainda. Mas faz você pensar no final. Faz você pensar nesses personagens, né? O que eles representam, o que eles significam nesse universo de super-herói específico, etc. Bom, toma aí. Porque eu sempre quero dar alguma crítica. Mas se tem alguma crítica no final das contas, é que essa história, não que deveria de ser, mas não é uma grande alegoria a nada, sabe? Tipo, é meio que a história desses personagens em específico mesmo. E talvez essa seja uma das qualidades. Mas, sei lá, eu não saio dela pensando, porra, aprendi isso aqui, sabe? É que particularmente eu acho que a grande alegoria dela é autorreferencial, porque a grande alegoria dela é o Visão refazendo a criação dele, sabe? Só que da forma que ele acha que seria certo. Então, o personagem originou-se da criação de um outro robô, né? O Tron criou ele com um objetivo e ele saiu por um lado, e aí o Visão criou a família por um objetivo e saiu pelo outro lado também, sabe?
Então, existe uma alegoria interna, eu diria. Não, eu concordo. Inclusive, que nem uma alegoria fácil de se fazer para uma história dessa seria sobre racismo, ou homofobia, ou qualquer outra coisa do tipo, e não foi feita. E eu acho que não deveria. Não, e eu apreciei não ser feita, justamente porque era tão fácil assim, sabe? Sim. Então, talvez no final das contas, ela ser uma alegoria a si mesma é uma boa. E você? Você gostou muito, né? Sim, eu gosto bastante de Visão. Eu vou dizer, e aí talvez seja também feeling, mas quando eu li a primeira vez, eu lembro de ter... Quando eu li, eu tava acompanhando os lançamentos americanos. Então saía um volume lá, eu lia um volume. E eu tive também a impressão de, podia estar um pouquinho mais rápido. Mas eu acho que na releitura, tudo fluiu muito bem, sabe? Uma coisa de fato levou a outra, tava tudo encaixado e cada trecho fez-se necessário, eu acho. Então, eu consigo ver a reclamação de uma primeira leitura, mas eu consigo ver o valor forte na segunda leitura de notar que, o ritmo tá bom aqui, eu acho. Acho que funciona assim. Eu concordo no final das contas. Só o pouco que eu reli. Quando você relê, toda maldita página tem um motivo pra estar ali. É impressionante mesmo. Ele é incrivelmente coerente. Exatamente. Ele tem umas imagens muito emblemáticas, muito boas. Uma página que é um close do Visão com sangue na cara. Tem umas cenas muito boas, umas cenas que eu acho muito bonitas. E eu acho que pra mim, eu acho, além de ser uma história muito, muito boa de se ler, muito bem feita e trabalhada, e você vê que tem esmero na preparação dela, ainda assim, eu acho que um dos grandes fatores para a Visão ser tão bom é como ele conseguiu dar um respiro interessantíssimo pro quadrinho mensal de super-heróis, sabe? É uma prova definitiva que dá para fazer, sabe? Põe na mão do cara certo, põe o personagem com a liberdade ideal pra pessoa e vai sair uma história, sabe? O mundo dos super-heróis, ele é por definição autorreferenciável, ele é por definição autocontido e ele tem vantagens e problemas por isso. Então, alguém que saiba aproveitar essas vantagens e reduzir ao máximo os problemas, reduzir ao mínimo os problemas, no caso. Sim. Eu acho que é alguém que é digno e que prova que é possível fazer e que devíamos ter mais. Espero muito que tenha mais. Eu sei que o próprio Tom King, ele tá lançando, ou já terminou de lançar, eu acredito, uma história na DC sobre o Senhor Milagre, que é um personagem B também. E dizem que foi muito bom também, autoconclusivo e tal. Então eu acho que é o tipo de coisa que eu queria ver mais, sabe? Histórias, você pega de ponta a ponta, você aprende tudo que precisa aprender daquele personagem naquele momento. Se você sabe mais coisa, é vantagem, porque complementa o lore da história, né? Como é o próprio caso de Visão aqui, eu saber talvez um pouquinho mais do que você, por exemplo, pegar alguns detalhes que eu falei, olha que detalhe interessante, mas não precisa saber, sabe? Não é obrigatório saber. Eu concordo, desde sempre se fala que a história de super-herói é a mitologia contemporânea, né? É um clichê, mas é um clichê que hoje em dia é mais verdadeiro do que nunca, né? Com a popularização em massa de histórias de super-heróis. Então a ideia é de a gente poder mais uma vez ter a oportunidade de trabalhar a nossa mitologia de forma interessante, sabe? A gente criar a nossa Ilíada é sempre uma oportunidade interessante, eu acho. Então, eu acho que pra quem chegou até aqui e não leu Visão ainda, não tem motivos pra não ler. Eu acho que funciona pra todo mundo, gostando de quadrinhos de herói ou não. Gostando de quadrinhos de herói, você vai gostar mais. É claro. Mas, ou não, eu não sei. Ou não, eu não sei, mas eu não consigo ver. Eu acho que, sei lá, a reclamação pode ser, tem pouca ação, mas ainda assim tem ação. Tem alguma ação ali lá no meio. Acho que dá pra salvar tudo. Eu não sei se você ia falar que você não consegue imaginar alguém reclamando de Visão. Não, mas eu consigo imaginar, com certeza consigo. Eu tenho tempo demais. Quadrinhos, então, principalmente, né? Mas é bom, eu acho que todo mundo que conhece a gente, ou ouvir as nossas recomendações, deveria assim ler Visão. Sabe que quando a gente fala porque gosta. E porque a gente tem bom gosto. Exatamente, então se você tem interesse e ainda não leu, vá atrás, adquira o seu volume, tem link no post, porque, né, tchim. Ok. E volte pra cá pra ouvir a segunda parte com spoilers. Vamos lá, tem muita coisa pra falar com spoilers. Temos Vamos lá para a parte com spoilers de Visão. Como eu disse anteriormente, todo o twist dessa história
foi me surpreendendo toda vez. Então, sei lá, pelo menos o primeiro twist que me surpreendeu já foi, tipo, a mãe matar um cara, o vilão ali no fucking terceiro capítulo, o segundo capítulo, eu não lembro mais, mas no primeiro capítulo mesmo, lá mata. No primeiro, nossa, uau, pra onde isso... Mata com a bandeja que os vizinhos trouxeram o cookie, inclusive. E tipo, eu tava muito esperando que a dinâmica dessa história fosse mais essa ideia, tipo, da relação familiar e mais cotidiano mesmo, que parecia que tava indo por esse caminho, e aí pá, enfia uma morte ali no meio. Exatamente. E meio que me colocou no estado de tipo, eita pô, pra onde é que isso tá indo? Sim, e funciona muito bem porque acaba, novamente, né, pequenos detalhes que é autorreferencial e que pode ser irrelevante pra quem não conhece, mas é relevante, tipo, saber que esse vilão especificamente, ele é o irmão do cara que serviu de base pra fazer as memórias do Visão, então ele vê o Visão construindo uma família, pra ele é uma farsa, sabe, tipo, tudo se encaixa e então todo o problema da família do Visão nasce do Visão ter feito uma família, sabe? Exato. É muito bom nesse sentido. Um que eu não quis comentar na parte sem spoilers, porque eu acho que é uma boa introdução nessa questão que você comentou de humor involuntário e humor, né, tipo, esse humor que surge da tecnologia, eles discutindo se deviam usar kind ou nice. É muito bom. É muito bom, né, tipo, não, nice tem uma conotação X que pode ser ambígua, mas então se é ambígua não tem por que usar. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é inútil. É muito bom e... É tipo o que? Na segunda página, logo que os vizinhos saem do primeiro capítulo e aprofunda com você completamente, sabe? No personagem do Visão, sabe? Nessa busca dele pela humanidade. Já é algo tão específico daquele personagem e também já explica a personagem da esposa dele, de tipo, ela não tá entendendo tão bem essa busca dele. Nessa única interação que tem esse viés cômico, super aprofunda os personagens e explica eles, sabe? Os personagens que são explicados nessa interação são personagens até o final, sabe? Eu gosto como a mulher, ela nasce, porque ela nasceu especificamente para essa run, né? Ela não existia. E aí toda a motivação da existência dela, o conceito da existência dela, que depois a gente vai entender, que vem das memórias do Feiticeiro Escarlate. Sim. Tudo isso mostra que, tipo, desde o começo dá sempre a impressão que essa existência dela é uma existência meio triste, o tempo todo, né? Essa personagem que parece estar meio perdida de propósito, parece, sabe, é um robô que é só pra ser um robô, que age mais do que um robô, mas ele ainda é pra ser um robô, sabe? Fica perdido num limbo estranho ali do que ela é, o que ela deveria representar. E você comentou justamente que tipo, a alegoria da história é o Visão querendo recriar a criação dele, né? E fez justiça aqui, né? Na ideia de que ela também não conseguiu cumprir muito bem o motivo da criação dela, que nem o Visão, né? Exatamente. Ela seguiu um caminho diferente do... Mesmo ele tentando ser melhor do que o Tron, ainda assim, ele resultou... Ele sendo melhor que o Tron, resultou no caso oposto. Exato. O que, tipo, de certa forma até entra na ideia de criação de família, sabe? É porque é a esposa dele, mas é meio que uma filha dele também, né? Sim. A ideia de você criar filhos, criar descendentes e tentar o seu melhor para que eles sejam pessoas melhores que você, fazendo elas iguais a você. E como isso dá errado, né? Sim, exatamente. Cada um é uma pessoa por si só e vai ter suas características e tal. É uma boa alegoria, assim, no final das contas. Se essa pegada da mãe ter matado o cara logo no comecinho me surpreendeu, o que mais surpreendeu é mais pro finalzinho do volume, eu tô pulando um pouco, mas né, a gente volta se precisar. É a ideia do Visão meio que aceitar isso. Ele só ficou meio bravo que ele não ficou feliz disso ter acontecido, mas ele entendeu a lógica do acontecimento de tudo. Apoiou a família dele, no final das contas, né? Esse momento me vendeu muito ele como a família dele é o que importa pra ele, sim, no final das contas, sabe? Sim, é que ele acabou entrando nessa volta de que ele precisa manter isso, né? Tipo, ele precisa manter essa realidade que ele criou, porque é isso que ele queria, e aí ele vai fazer o necessário pra que isso permaneça sendo verdade e tudo. Até aquele ponto, pelo menos, muito se parecia que é um experimento dele, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Ele quer tentar criar uma família pra ver como é, sim, né? Depois que ele passa desse ponto, indo pro segundo volume, eu muito comprei a ideia de que não é um experimento, é a família dele de verdade, sabe? E como
o autor, ele deu uma aprofundada, deu um significado computacional para a situação e ainda assim transformou isso em algo filosófico ao mesmo tempo, sabe? Eu achei isso tão genial. Sabe? Porque o conceito P versus NP ali, né? P e NP é um conceito que a gente aprende de fato em programação, né? Tipo, de fato existem os algoritmos P e os algoritmos NP, e a gente sabe que um tem resolução e o outro não, mas não tem resolução porque a gente não sabe, sabe? Faz todo sentido para a estrutura de que ele tem um caminho que ele sabe a resposta e esse problema que ele não sabe a resposta. Ele deve procurar essa resposta ou aceitar o caminho fácil, sabe? É muito bom como essa dualidade se reflete no raciocínio do Visão e se reflete no andar da história. Eu achei isso genial. Eu achei genial também. Eu não aprendi computação, mas eu conheço também o conceito do problema do P versus NP. E foi inserido, porque no final das contas dos problemas matemáticos em geral, o P versus NP, ele é meio que um problema filosófico no final das contas, sabe? Sim. Porque mexe com, não só com computação, mas como o ser humano enxerga problemas no final das contas, sabe? Sim. Quando o pessoal fala da possibilidade de P ser igual a NP, quebrar completamente como a gente entende a realidade, é um conceito real, sabe? Que aplica a filosofia também. Então a ideia de inserir esse problema aqui, se você já tem alguma familiaridade com ele, torna essa cena de fato, que nem você descreveu, genial. É muito bom mesmo. Eu gosto do primeiro volume de forma geral, mas ele é muito setup, né, pro que dá pra ver, né? Então acho que tem poucas cenas que eu considero muito memoráveis, né? Eu gosto... Quer dizer, tem várias cenas memoráveis, na verdade. Porque você estava comentando antes de ser uma obra excepcional e tudo mais, e eu acho que mais do que qualquer outra coisa, acho que um bom adjetivo pra essa run de Visão é icônico, sabe? Sim. Todas as imagens são muito memoráveis, as capas, tudo é muito icônico. Eu consigo muito bem daqui a, sei lá, 30 anos, o pessoal ainda vai referenciar isso como um clássico, assim, no final das contas. Se tiverem bom gosto, vão fazer isso mesmo. Claro. Uma cena que parte pra mim a cabeça quando eu penso, essa cena é boa, é quando tem os meninos ali pichando e eles sabem todos os xingamentos relacionados com, tipo, raça, e você sabe as palavras que eles estão pensando. Mas não tem uma palavra pra robô, né? Tem um xingamento, então eles têm que pesquisar. Eles vão no Google e pesquisam xingamentos pro robô, isso é absurdo. É muito bom. E entra justamente no que você falou de ser uma alegoria a si mesmo, sabe? Porque é muito específico mesmo, não é sobre racismo, não é sobre homofobia, é sobre odiar robôs, sabe? Exatamente. É sobre isso mesmo. Que eles até falam, não, eles nem têm racismo e homofobia, sabe? Tipo, eles sabem as palavras, mas eles nem sentem isso. Mas robôs, sim. Exatamente. Um ponto que eu acho curioso, ainda nesse primeiro volume pra citar, é que o que a gente comentou sobre você aceita fisiologia e a lógica high-tech envolvido no Visão, mas tipo, você se pergunta, mas a resposta não é relevante, então dá a entender que eles transam, mas aí você fica pensando, o Tron fez um pênis no Visão, e aí você fica nessa, tipo, eu não sei se preciso saber disso, fica por aí mesmo então, né? Segue a vida. E a cena é muito boa também, sabe, do Visão tentando conversar e ela partindo pra cima dele, essa cena é boa demais. Sim, é uma boa cena mesmo. Outra cena que eu acho boa nesse primeiro volume, só mencionando cenas que eu gostei agora, quando o Visão vai lá tentar ressuscitar a filha, né? E ela durante esse tempo todo tava repetindo mamãe, né? E aí no final, assim que ela vê ele, ela fala meu pai, e aí abraça ele. Porra, eu achei bem emocionante. Sim, bem emocionante, e ao mesmo tempo o Tony Stark ali com aquela cara de caralho, o que tá acontecendo com o Visão? Acho que a gente tem que ficar um pouco esperto com esse cara aí. Mas eu lembro que especificamente na cena ele fala, não, tava tudo normal, sabe? E, tipo, eu meio que aprendi isso como o Tony Stark olhando pra essa cena entre o pai e uma filha e falando, isso é normal, sabe? Tudo que aconteceu aqui foi bizarro, mas o amor entre esses dois seres é algo normal. Sim, o que ele fez foi bizarro, mas aí depois de feito é normal. O outro ponto que eu gostei bastante foi quando, no começo ele citava os 37 vezes que ele salvou a Terra, e aí em algum ponto ele começa a listar as 37. Nossa. Aí eu falei, ok, ele vai pular alguma. Não, ele não pulou nenhuma. Não.
Incrível, incrível. Parabéns pro trabalho de pesquisa do autor pra pegar todas as vezes que ele considerou que o Visão participou da salvação do mundo e listar uma a uma, que provavelmente todas são referenciadas na cronologia. É claro. Algumas delas eu vi, outras eu não vi. Eu adoro que eles até meio que tiraram as falhas falando, pra fã chato, né? Tipo, tirou as falhas dos fãs chatos falando, provavelmente o Visão salvou mais que isso, se você considerar que ele formou os Avengers, não sei o que, sabe? E tipo... Sim. Ok, não é necessariamente só 37, galera. Mas ele pensa nesses 37. E um callback eterno pra cronologia de super-herói, que é o Tron de novo, o Tron de novo, o Tron de novo. Tem um momento, eu não lembro qual mas depois que o Tron atacou pela 5ª ou 6ª vez a galera lá, eu não lembro em que parte isso acontece, mas lembro disso ser referenciado. Vamos pro segundo volume já? Vamos pro segundo volume já, porque esse do primeiro é mais ou menos esse de interessante que eu tinha pra comentar mesmo. E esse segundo começa fantástico. Esse flashback inteiro foi uma das melhores coisas dessa história inteira pra mim. Sim, é o nome, esse primeiro capítulo o capítulo 7, do primeiro capítulo do segundo volume, ele é o que acabou dando nome pro encadernado no Brasil, né? Sim, I Too Shall Be Saved by Love. Uma pena. Mas... tudo bem. Funciona ok, talvez, não sei. Mas é muito curioso, porque de fato existiu essa... Eu não sei, porque eu não li a parte da história que existiu isso. Eu sei que existe por infinitas referências, autorreferências de gibis que eu li ao longo da minha vida. Mas eu sabia que o Visão com a Feiticeira Escarlate, eles tinham um caso. Quem vê os filmes sabe disso também, né? Que aí eles... tiveram num dos últimos. E eu sabia que existiam filhos, e eu sabia que os filhos, eles eram manifestação do poder da feiticeira, só que aqui foi trazido de uma forma muito dramática, sabe? Funciona muito bem. Eu sabia a maioria dessas coisas também por osmose, dos filhos serem criações falsas e tudo mais. Sabendo isso acrescenta um pouco a esse flashback, mas é falado de qualquer jeito, né? E tipo, eu concordo com você, o drama de tudo isso é muito bom, cara. Sim, e é uma história curta e que foi feita estruturalmente para ser muito autocompleta também o suficiente, sabe? Ele entrega autorreferência em um capítulo, sabe? A questão dele querer ajustar o volume da voz e ela falar, depois brincar com isso, que ela iria ajustar o volume da voz dela. Piada da torradeira que depois volta mais pra frente. Cara, tudo funciona muito bem de forma, sei lá, carrega a história muito bem, sabe? Encaixa muito bem, é muito completo, é muito bom, cara. Não, porque se tem um capítulo que você pode apontar e falar, isso aqui era meio desnecessário, é esse capítulo, mas é um dos melhores capítulos da série completa, então foda-se, foi muito bom, sabe? Sim. Foi muito importante pra restabelecer esse personagem, sabe? Mostrar tudo o que ele passou até agora e como isso se comunica, como ele tá agindo, sabe? Tipo, a ideia dele ter tido e destido uma família já, por exemplo, é muito interessante pra comunicar meio que a importância que ele dá pra família hoje em dia. Sim, e aí, como a gente citou, é autorreferenciado pra toda a cronologia, então tem a passagem que o Visão meio que volta num outro corpo, naquele corpo branco, e aí foi quando ele... A história dizia que ele havia conseguido desenvolver sentimentos, e aí quando ele teve essa formatação que levou ele para esse outro corpo, ele perdeu o aprendizado de sentimentos, ele passou a ser só uma máquina. E aí, tipo, isso ser usado como um fim de relacionamento, como um momento traumático, é muito interessante também. E aí logo em seguida a gente é apresentado ao Victor, que esse era o twist que eu tava falando. Eu devia ter visto isso chegando, mas que ele atraía a família, mas eu não vi, não. Você não viu que ele ia atrair a família? Te pegou de surpresa? Me pegou de surpresa. Porque, porra, mano, o personagem mó tipo, a história me vendeu muito ele como tão carismático assim. Tipo, eu tinha que ter visto que era por esse motivo, né? Mas foi tão bem feito e ele tava entrosando com a família de forma tão interessante e tem as piadas, por exemplo, tem a piada lá com o filho, eles meio que comparam ele ler Shakespeare com ele se masturbar o dia inteiro. Sim, é o tipo de problema de um robô, né? É diferente do ser humano. O problema do robô é que ele fica ficcionado em uma coisa e ele não consegue largar essa uma coisa, né? Esse que é o ponto que ele tá meio que tentando trazer. É muito bom. E funciona como
como um próprio arco desse personagem, né, do Victor, porque esse é um caso de que eu não sabia que existia esse personagem. Eu também não. Então eu não conhecia nada dele. Imagino pela própria descrição que ele participou dos Runaways e tal. Mas aí ele tem esse caminho paralelo dele, mas aí aqui na história ele explicou tudo que eu precisava saber sobre ele. Que ele fez parte e aí acabou, ele não tinha objetivo, aí chamaram ele para outro grupo, ele ficou felizão, aí ele não teve objetivo de novo, e aí agora ele teve essa missão, e é por isso que ele vai cagar essa missão, sabe? E é por isso que ele aceitou a missão, né, para começo de conversa, de tipo, trair o irmão dele, né? Sim. Precisava muito desse sentido pra vida dele, mas é claro que nem ia ser o bastante. Eu gostei disso. Foi necessário, sabe? Passar todo esse passado dele e meio que... Seria, tipo, tão fácil só, tipo, esse cara traiu. Ele é muito de boa e aí ele traiu. Mas a história deu bastante espaço pra ele ter um arquinho dele, que nem você falou, sabe? Sim. Tipo, ele não curtiu de fazer nada disso no final das contas, sabe? No final ele tava só despreparado, né? Ele fazia parte da história e era necessário para esse desenvolvimento só pela relação dele com o Visão. E aí acabou funcionando até de uma forma mais ampla pra história, porque ele tem a sua pequena parte de discussão sobre sua própria existência, né? O motivo pelo qual ele foi criado, que ele era meio que o Visão ao contrário, né? Porque o Visão foi feito para derrotar direto os Vingadores. Ele foi feito para parecer que era amigo, entrar nos Vingadores e aí trair os Vingadores. Tá? Então, tipo, era pra ele ser meio que ser o Visão ao contrário. Ele entra bonzinho e termina do mal. E ele quer buscar escapar disso, sabe? Ele quer evitar o seu próprio destino. E aí, quando ele morre, ele falando que ele não se tornou, né, o Victorious, que seria a persona futura dele, né? É bom, eu gosto bastante. Mas é um pouco agoniante ele dando choque no filho. Não, é triste. Aí depois tem a cena dele chorando ali. Não é nada feliz. E, tipo, apesar de eu ter comentado da cena cômica dele com o filho, com a filha, tem uma das cenas mais pesadas, sabe? Dessa série inteira pra mim, que a menina sai do meio do túmulo ali, porque ela tinha que ver como é que é o corpo do menino ali. Não foi da hora. Não foi uma boa ideia, né? Ela falou que não devia ter visto, realmente não devia. Que ideia, né? Mas tipo, você completamente compreende, né? A ideia desse ser robótico querer ver a morte, sabe? A decomposição e tentar compreender isso. Sim. Você não olha pra essa personagem e fala, é um monstro, é algo tão bizarro. A história vende tão bem a essência desses personagens que quando eu vejo essa cena eu tipo, fez sentido ela querer ter feito isso, sabe? Sim, pois é. Né? Eu gostei. E aí depois, quando meio que tem o flashback das conversas dele com os Vingadores, e aí toda uma auditação que ele fez com esses personagens estava explicada em uma suspeita que ele tinha de todos eles, sabe? Foi, de novo, incrivelmente bem planejado. Em seguida, inclusive, tem mais uma das... Mano, esse quadrinho é bom demais mesmo. Eu adoro a cena da filha rezando. Sim, pois é. Ai, caralho, que conceito tão poucas páginas se aprofundou tão bonito, então filosoficamente, de forma meio que agnóstica mesmo, dentro do conceito de religião. Eu amei essa cena. Que é muito racional, né? É 100% racional. Como eles não têm essa abstração de criação, eles sabem muito bem quem criou eles, né? Tipo, sequencialmente, o criador deles existiu fisicamente. Então, né, não existe essa dúvida do ser humano que é o que faz surgir muita das religiões, né, mais antigas surgiram inicialmente assim. Né? Tipo, vamos buscar uma explicação do porquê que eu tô aqui, uma explicação de como as coisas funcionam. E eles têm um cérebro robótico, e aí por isso a visão que eles têm é diferente, mas eles tentam se aproximar do humano através dessa visão. Ou até mais do que isso, eu diria. Tipo, eles falam, é muito pouco provável que tem um Deus. E, tipo, muito pouco provável também, se tiver, que o irmão dela tem uma alma. Mas mesmo assim, vamos rezar, sabe? Não só porque é uma tradição humana, sabe? Eu acho que refletiu bem sobre, em tão poucas páginas, sobre como, em horas de desespero, sabe? A religião consegue trazer algum conforto para as pessoas, mesmo que elas saibam que provavelmente é tudo invenção, sabe? Sim. A religião, sei lá, toda a tradição que a gente tem de lidar com a morte, sabe?
Achei bom. E funciona, e aí ele tem no final uma explicação dentro do universo, né, de que nesse mundo de super-heróis de fato existe, né, essas entidades, deuses, e aí ele diz que, tipo, existe de fato Deus, existe alguém que concede almas, existe tudo isso, só que robôs não têm. Exato. Então acaba sendo um pouco irônico, né? Ao mesmo tempo que ele discute, ele traz uma resposta e é uma resposta bastante sarcástica. E bastante cínica pra situação dele. Cínica pra caramba. É. E a decisão de que ele tem que matar, tipo, não é lógica, mas ele ele faz parecer lógico a decisão de... Eu analisei todas as possibilidades e não faz sentido o meu filho ter morrido e o Victor estar vivo. Então eu preciso matar o Victor. Tipo, não tem um raciocínio que chega a essa conclusão. Mas isso parece caminhar pro tal do NP, né? Tipo, ele não tem a resposta. E aí ele tá chutando que essa é uma possibilidade que poderia funcionar e vai testar essa hipótese, sabe? Exatamente. Dentre vamos chutar a aposta correta das milhões impossíveis, né? Sim. Eu gosto bastante disso. A gente acabou não comentando muito, meio que, dos objetos. Dos objetos que são apresentados logo no comecinho e todos são relevantes. Mas de todos esses, o meu favorito é esse isqueiro de que o Capitão América dá pra ele, que foi usado no dia D, alguma merda assim. Sim. Eu adoro esse objeto, porque todos os objetos tinham um propósito na história, menos esse. Ele meio que tá só sempre ali. Ele acaba sendo bem alegórico quando o Visão resolve partir pra essa vingança e ele vai lá e queima esse isqueiro, sabe? Ele não tinha um propósito prático, ele tinha só esse propósito narrativo mesmo. Eu gostei disso. E alegórico novamente, né? Tudo nessa história de que era só uma ferramenta. E aí a ferramenta tem um propósito e ele vai cumprir o propósito. E aí é o Visão meio se vendo no propósito de cumprir o dele, de quebrar, de matar, né, o Victor. Exato. Aí agora sim tem essas cenas de ação que você comentou, mas é muito pouco mesmo. É muito pouco, é ele dando uma surra em todos os heróis. Talvez, eu vi já gente reclamando que talvez essa seja o trecho forçação de barra, que, pô, se o Visão é tão poderoso assim, né? Não deveria ser tão poderoso. Mas é porque ali também não tinha ninguém que era um escalão muito absurdo de superpoder ali pra enfrentar ele também. Então faria sentido ele ganhar daquela galerinha ali. E ele leva uma porrada aqui e ali também. Então tudo bem. Tem um quadro lá que os dois Homem-Aranha empurram ele pro chão. Logo em seguida ele joga um pedaço de pedra enorme deles. Ok. Essa cena é mais interessante como ela acaba ficando intercalada entre a filha conversando com a mãe, né? A Vivi e a... Como é que é o nome dela? Da mãe, esqueci já. Virginia, exatamente. Eu acho legal. É porque a gente tá comentando um pouco dos personagens, mas eu acabei gostando muito do arco da filha mesmo, sabe? Ela acabou sendo uma das personagens mais interessantes dessa série toda. Sim, eles acabam sendo bem... Mas aprofunda ainda próximo da superfície ali, os dois filhos, né? Porque dá essa impressão de construção de que o objetivo era que eles fossem de fato evoluindo ao longo do tempo, então eles têm pouca personalidade agora e aí eles vão desenvolvendo aleatoriamente. Então o menino do nada resolve que o foco dele é Shakespeare, da menina do nada ela resolve que o foco dela é o menino que elogiou ela. É o amor, né? Virou o amor da vida dela. E aí ela cai um pouco pra religião, como é o caso da parte de rezar e tal. Ela parecia que mais estava, sei lá, tentando compreender de verdade a natureza humana, ela que mais estava sentindo naturezas humanas, né? Como o amor e aí depois a dor de ter que perder o irmão e tudo mais. Quando ela foi meio que a última a sobreviver no final. E aí ela teve aquela conversa boa sobre eu não sou normal mesmo, não tem problema. Eu gostei bastante disso. Sim. Que ela percebeu isso antes do Visão, né? Ela se aceitou como ela era em vez de tentar ser que nem o Visão, que buscava uma humanidade que ele não tinha e não tinha como ter, né? Essa história provou que ele não tinha como viver uma vida normal, porque ele não são pessoas normais. Exatamente. Essa alegoria é interessante. A ideia de meio que aceitar a normalidade pessoal de cada um, sabe? É justamente isso, né? O Visão querendo ser normal, e se fala muito sobre normalidade durante essa série inteira. Pode ser que eu finalmente encontrei a mensagem dessa série. Sobre se aceitar como normal, como cada um é no final das contas. Pode ser. Faz todo sentido, porque toda a premissa parte dessa busca de normalidade e no final a normalidade não existe pra ele.
pra ele. Existe a normalidade, mas não pra ele. Sei lá, meio que pra ninguém, né? Dá pra esticar isso sobre um comentário sobre estrutura familiar, sabe? Sobre como a gente busca esse ideal perfeito numa sociedade em que a estrutura familiar vive mudando o tempo todo e hoje em dia, sei lá, tem quantas pessoas não têm pais separados ou esse tipo de coisa, né? E, tipo, a gente ainda envisiona o núcleo familiar como uma mãe, um pai, 2 filhos, que nem o Visão tentou recriar aqui, né? Nem todo mundo tem essa vida normal. Nem todo mundo tem 2 pais robôs. Exatamente. Bom, sei lá, tem essas cenas de ação, mas o interessante, o twist final, né, acaba partindo da esposa. Você foi surpreendido por isso? Eu queria falar que eu fui surpreendido, mais no sentido de, tipo, tava acontecendo tudo isso e e até quem acompanhou sabia que a história já tava terminando, né, porque foi anunciado que eram só 12 capítulos e eu, tipo, caralho, como essa história vai terminar? Eu tô lendo o último capítulo e eu, mano, tem muita coisa pra acontecer ainda. Ok, o Visão não vai matar todo mundo, mas, tipo, eu não tenho a mínima ideia de como vai fechar isso. Eu acho que foi fechado com muita elegância no final das contas. Da forma que meio que pedia pra ser fechado, né? Era o ciclo, toda a construção foi levando a isso. A mulher chega na conclusão que o problema era ela, de certa forma era mesmo. Ela que matou o cara e quis mentir, então tudo surgiu a partir disso, todos os problemas nasceram disso. Mas ela concluindo que, beleza, vou me desligar aqui, vou me matar, vou assumir toda a culpa, vamos resolver esse assunto, e aí volta pra sua cronologia normal aí, Vitor. Meio que assim, embora ele não volte, né? Ele acaba aí. Acaba terminando construindo ela de novo ali, né? Mas a cena dela, da última conversa dela com o marido é muito boa. É emocionante, assim. Eu não tava esperando que essa seria a saída, principalmente porque a história vendeu ela durante esse tempo todo como talvez do núcleo familiar a mais, tipo, robótica, que nem se falou, a mais perdida, a mais... não sabe o que tá fazendo ali, tem essa existência triste, né? Então, tipo, a ideia dela se sacrificar para que o Visão pudesse ser humano, no final das contas, né? Não sair matando todo mundo. Eu achei fechou o arco bem redondinho para mim. Sim, eu acho que funciona bem. Conclui bem a história, né? Que na verdade, eu acho que é o contrário, né? Não é ela que permite o Visão ser humano, é ela que impede ele de ser humano, né? De se tornar esse ser... Porque ele disse que ele queria ser como todo mundo, né? Se ele matasse, acaba sendo, em teoria, o que aproximou ele da Wanda, Feiticeira Escarlate, que ela disse que a gente não é igual a todo mundo, né? A gente é diferente e se você fizer isso, você vai ser igual a todo mundo. Tá certo. E aí ele disse que ele queria ser, e aí a mulher impede ele de ser. Eu acho que acabou servindo pra devolver o personagem pra você não é normal, sabe? Tipo, seu estilo de vida é outro, você não pertence a isso, você não tem isso de vingança, não faz parte do seu ser, sabe? Volta pra onde você tava. E você tem razão. O personagem tem razão de que não teria nada mais humano do que ele de fato, com esse poder todo, matar todo mundo, sabe? Tipo, por vingança, né? Tipo, seria uma atitude bem humana, sabe? Ou pelo menos essa visão mais cínica que a gente tem de humanidade, né? Dos aspectos negativos da humanidade. Então, ele não ter buscado isso talvez impediu ele mesmo de ser humano. Interessante. Após essa história, eu sei que a Vivi ela foi integrada ao universo, então ela passou a ser Isso é bom. Uma heroína mirim, sabe? De filha do Visão, essas coisas que sempre tem, né? Jovens Vingadores, alguma merda assim. É a Miss Martian do Vingadores. Ok, beleza. É uma personagem interessante, eu acabei gostando bastante dela. Final das contas. Sim, tudo depende de quem for pegar ela pra escrever daqui pra frente, né? Porque ela não é, tipo, uma versão mirim do Visão, literalmente, né? Eles acabaram criando um personagem diferente aqui. E aí, da mesma forma, o Visão também tem esse ciclo e fecha num lugar estranho, que tudo depende do autor que vier depois pra decidir se ele vai usar esse lugar estranho onde o Visão está ou não, né? Porque, tipo, essa última página dele reconstruindo a mulher acabou pintando uma visão meio sociopata dele. Aí não sei se eu gostei muito disso, não. Pois é. Talvez essa tenha que ser... Porque é aquela coisa, né? O Visão, ele é daqueles personagens que ele existe de uma forma abstrata no nosso conceito, mas ele não tem alguma característica muito específica, né? Que determina ele, sabe? Sei lá, o Homem de Ferro, ele é esse cara egoístão, meio filantropo, meio playboy. O Capitão América é o soldado certinho, mas ele também
Justiça Suprema. Justiça, contra governo se necessário. Então tem umas características que deu. O Peter Parker é o fudido, mas é o fudido alegre, que zoa todo mundo. Quem que é o Visão, sabe? Quem é o Visão? Ele é um robô com pseudo-sentimentos. O que isso significa? Eu acho que aqui ele deu uma cara pra isso. Ele é um robô que a forma como ele interpreta o mundo pode ser escrota. É um robô que a busca pela humanidade é o que mais significa ele, sabe? É o que mais diz sobre ele querer buscar a humanidade, né? E, tipo, isso pode ser interpretado de 1000 formas diferentes, né? A gente viu uma forma de interpretar aqui no final das contas. Isso. Beleza, a gente comentou todos os 2 volumes aí. Eu fico bem surpreso. Esse papo me fez gostar mais dessa run de Visão. Como tudo nessa vida, não sei o que você conversa, você gosta mais, ou você odeia mais também. Não tem, você nunca sai igual. Manter a opinião. Exatamente. Tipo, a gente vai fazer aquela sessão de recomendação de algo que você gostou de Visão, talvez você vá gostar disso? A gente pode fazer. Como sempre, eu esqueci que a gente tem essa parte no final do podcast. Vocês têm alguma coisa já pronta, assim? Pode falar. Me fez lembrar muito de Ex Machina. Esse quadrinho? Ok. Você fez uma intersecção aí. Porque, tipo, não é só porque é sobre robôs, né? É sobre inteligências artificiais. É porque eu comentei bastante sobre o high sci-fi desse quadrinho e meio que dele não subestimar o leitor. Eu acho que muitas dessas características dividem sim com o filme Ex Machina, que a gente também já comentou aqui no Segunda Potência. Concordo. Acho que funciona assim. Eu vou por outro lado. Eu vou pelo lado do procurem outros quadrinhos que podem ser autoconclusivos ou podem ser muito interessantes dentro de uma run normal. Eu poderia citar o Gavião Arqueiro, mas eu já recomendei no Mangá ao Quadrado. Eu vou recomendar um que eu não cheguei a terminar de ler, porque eu sei que a run vai um pouquinho mais longe, mas o Homem Animal do Grant Morrison saiu no Brasil uns encadernados de capa mole, que eu não tenho certeza qual que é a ordem, porque é muito ruim pra você saber qual é a ordem deles, mas eu acho que é bem legal. É um outro exemplo de pega um personagem B, que ele tem umas características muito whatever definidas, e vamos redefinir esse cara, sabe? Dar um propósito pra ele, e aí é bem interessante nesse sentido. Ok. E aceito outras sugestões, inclusive quem manja mais de quadrinhos, sugestões de runs específicas, trechos específicos da história de algum personagem que são muito bons por si só. Eu quero mais disso na minha vida. Eu também adoraria ter mais recomendações do tipo, seria interessante. Beleza. Até a próxima, então. Até a próxima.